Núpcias de Vingança. Capítulo 1. Ellen nunca se sentirá tão nervosa, e a rigidez do lugar certamente não ajudava. Estava bem no centro de Londres, no escritório central da Restoration International, uma organização que se dedicava a projetos de conservação histórica. Ela esperava encontrar paredes repletas de obras de arte, mobília antiga e tapetes persas, algo dotado de graça e do charme de antes. Em vez disso, foi saudada por uma recepcionista muito convicta e despachada para esperar numa sala de vidro e aço cromado, onde havia apenas um bebedouro para lhe fazer companhia durante os longos e enervantes minutos de espera. As mãos apertavam a alça da pasta enquanto ela repassava mentalmente os pontos que devia abordar quando estivesse diante dos diretores na Restoration International. Eles são a minha última esperança, pensou. Todas as outras fontes já secaram, então preciso que funcione. Pareça profissional. Lori, uma amiga, aconselhará. Ellen seguiu o conselho à risca e estava usando uma saia cinza de boa qualidade, uma blusa branca de algodão e o velho blazer preto. O cabelo castanho claro, que precisavam desesperadamente de um bom corte assim que tivesse tempo e dinheiro, estavam presos por uma fita preta na altura da nuca. As orelhas estavam ornadas por brincos de prata em formato de bolinha. Aquela reunião colocava tanta coisa em jogo. Toda a minha vida, pensou ela. Tudo o que tenho de precioso e o que agora depende da boa vontade de estranhos. De algum modo, preciso convencê-los de que vale a pena salvar Monteagle. Assim como meu pai e meu avô. Não vou desistir de lutar para ver o lugar cair no esquecimento. Ou, ainda pior, nas mãos de Trevor Nilsson. Ela estremeceu ao se lembrar do sorriso complacente naquele rosto redondo. Como se a vitória dele fosse inevitável. Como se estivesse contando os dias até que pudesse transformar Monteagle no grotesco parque temático medieval que ele tanto desejava. Foram esses planos que a convenceram a fazer essa última tentativa, desesperada de conseguir dinheiro para realizar os reparos urgentes que o imóvel tanto precisava. Todas as outras empresas que ela procurará haviam rejeitado o pedido de ajuda financeira, alegando que Monteagle era uma propriedade muito pequena, sem importância e fora das rotas turísticas. Mas posso conseguir sozinha, posso dar conta. Ao menos fora isso que Niel disserá, lembrou-se com uma pontada de mágoa. Talvez ela não devesse mesmo esperar que o namorado estivesse ali também. Mas é que eles já vinham se encontrando há um bom tempo. Portanto, seria lógico que ele se dispusesse a lutar com ela para salvar Monteagle. Na verdade, Ellen precisava admitir para si que Niel fora meio indiferente em relação à luta para manter a casa. Ele não era um homem de poucas posses. Trabalhava em um banco de investimentos e, além disso, herdará um bom dinheiro da avó. Entretanto, nunca lhe oferecerá ajuda prática. Aquilo era um assunto sobre o qual realmente precisavam conversar. Assim que ela conseguisse a doação, afinal, Ellen estava determinada a ser autossuficiente e tinha vários projetos em mente para aumentar os lucros da propriedade. Só que nos últimos tempos, eles não tiveram oportunidade de conversar muito sobre coisa nenhuma, o que provavelmente haviam acontecido mais por culpa dela. Tudo bem que o trabalho de Niel realmente mantiverá preso a Londres nas últimas semanas. Mas ela estiverá tão envolvida em preparar a apresentação para o comitê que mal sentirá falta dele. Que coisa estranha de se admitir sobre o homem com quem iria se casar. Mas tudo iria mudar, jurou para si, com remorso. Assim que aquele dia terminasse, ganhando ou perdendo, ela se comprometeria de verdade com Niel. Atenderia a tudo o que ele já lhe pedirá, incluindo aquilo. Ela sabia que provavelmente estava sendo uma boba antiquada, e que a maioria das mulheres da mesma faixa etária riria se soubesse, mas Ellen sempre fugirá da ideia de fazer sexo antes do casamento. Não que tivesse medo de se entregar, pensou defensiva, ou que estivesse inseguro quanto aos seus sentimentos por Niel, mas queria que o vestido branco significasse alguma coisa no momento em que estivesse de pé ao lado dele, na igreja do vilarejo. Mas não podia exigir que Niel fosse paciente para sempre, então, por que esperar mais? Ellen foi arrancada dos devaneios quando a porta se abriu de repente e uma mulher loura, alta e magra, entrou. Ela sorriu para Ellen de forma educada, porém a olhava de cima a baixo, expressando um leve desprezo. Senhorita Frayne, pode me acompanhar, por favor? O comitê está à sua espera. Ela foi levada por um corredor longo e estreito. Ao final dele havia uma porta. A mulher abriu-a e afastou-se para que Ellen pudesse entrar. Mais concreto, pensou Ellen, relanceando o olhar ao redor. Mais metal, mais vidro, e 7 homens de pé diante de uma mesa oval. Todos inclinaram as cabeças de maneira educada a fim de cumprimentá-la. Sente-se, por favor, senhorita Frayne. Fique à vontade.
Aquelas palavras vieram do homem que estava de pé diante de uma das cabeceiras da mesa e parecia ser o presidente do comitê. Ele tinha barba, cabelo grisalho e usava óculos. Parecia ser de ordem escandinava. Ellen afundou na cadeira de couro e aço de espaldar alto, segurando a pasta no colo enquanto todos tomavam os respectivos lugares. Eles pareciam todos iguais, pensou ela, em elegantes ternos escuros e gravatas de estampas discretas, exceto um, o que estava recostado casualmente na cadeira, à direita do presidente. Era mais jovem do que os companheiros de mesa. Provavelmente tinha uns 30 e poucos anos, imaginou Ellen, e tinha cabelo negro desalinhado e um rosto que ninguém descreveria como belo. O nariz do homem era adunco, os lábios finos e insolentes, os olhos, que a examinavam sob as pálpebras pesadas, eram escuros e tão impenetráveis como a noite. Ao contrário do restante dos membros do comitê, muito recatados, ele parecia ter vestido a primeira roupa que virá ao sair da cama. A gravata pendia frouxa e o colarinho estava desabotoado. Parecia que entrará ali por engano, pensou ela, crítica, e viu quando a boca dele se contorceu em um leve sorriso, como se adivinhasse o que ele estava pensando e achasse divertido. Ela sentiu-se ao mesmo tempo constrangida e ressentida por ser tão transparente. Afinal, não planejará começar assim. Ela olhou o homem desarrumado com frieza e então viu o sorriso se alargar, agora em uma apresentação sensual. Aquilo a fez perceber, pela primeira vez, que o homem não precisava ser convencionalmente bonito para destilar uma mistura letal de charme e atração sexual. Ela sentiu como se tivesse sido atraída para um campo de força de puro carisma viril e se ressentiu. Fique à vontade, disse o presidente do comitê. Meu Deus, ela pensou. Precisava ter fé. A verdade é que nunca se sentirá tão deslocada, nem tão assustada. Respirou profundamente e voltou a atenção ao homem que falará com ela, de forma deliberada, tentando se concentrar enquanto ele a cumprimentava pelo material que entregará para requerer a doação. Espero que lhe dê uma ideia de que tem sido feito em Monte Agle recentemente, disse ela. Pretendo aumentar essas atividades. Inclusive tenho a intenção de conseguir um alvará para que casamentos possam ser realizados lá. Houve murmúrios polidos de interesse e de aprovação, e Ellen relaxou um pouco. Mas então percebeu que o homem voltará a encará-la. Os olhos passeavam lentamente pelo rosto delicado e seguiam mais para baixo, acompanhando o movimento dos seios, que subiam e desciam depressa por causa da respiração acelerada. Furiosa, ela tentou se comportar como se não notasse tal avaliação. Mas foi traída pelo rubor que lhe coloriu as faces. Por fim, para o próprio alívio, os olhos escuros se fixaram nas mãos dela, que estavam apertadas uma contra a outra sobre a mesa. Está planejando se casar lá, mademoiselle? A voz dele era baixa e profunda. Ela percebeu contra a vontade. E o vocabulário era excelente, apesar do sotaque francês. Ela ergueu o queixo, encontrou o olhar questionador do homem e desejou com toda a ânsia que ela e Niel já estivessem noivos. Sim, respondeu. Na verdade, pretendo sim, monsieur. Acho que talvez venha a ser a primeira noiva a se casar ali, acrescentou em uma inspiração súbita. É claro que não discutirá nada com Niel, lembrou-se, cheia de culpa, mas não achava que ele faria qualquer objeção. E seria um cenário maravilhoso para o próprio casamento. Além disso, também garantiria uma publicidade bastante útil. Mas que romântico, murmurou ele, e voltou a assumir a postura distraída. Depois disso, Ellen se viu respondendo às perguntas de outros membros do comitê, que desejavam que ela explicasse melhor o projeto ou se aprofundasse em alguns pontos que abordará na apresentação. Estava claro que todos haviam lido o documento, pensou Ellen, esperançosa, e pareciam mesmo interessados no que ela dizia. Até que o homem com sotaque francês voltou a interferir. Essa não é a primeira vez que tenta conseguir assistência financeira para a restauração e modernização da Casa Monte Agle, mademoiselle. Essa é uma lista das outras instituições que já procurou, certo? Ellen mordeu o lábio inferior enquanto examinava a lista exibida por ele. Sim, é verdade. Mas não teve sucesso em seus esforços até então. A voz baixa pressionava de alguma forma. Não. Ellen olhou para ele com ar de desafio. Naquele momento, parecia haver apenas os dois na sala. Mas aproveitarei qualquer chance que apareça. Não vou permitir que a casa Monte Agle fique abandonada e farei o que for preciso para salvá-la. Houve um momento de silêncio. Então o homem pegou outra folha de papel. O relatório de avaliação que incluiu nos arquivos que nos entregou foi feito há 20 anos. Sim, disse ela. Mas acho que as recomendações ainda se aplicam, embora os custos, obviamente, tenham aumentado. 20 anos é muito tempo, mademoiselle.
Por que sua família não fez o necessário quando recebeu esse relatório? O rosto de Ellen ficou ainda mais vermelho. Meu avô tinha toda a intenção de fazê-lo, mas foi surpreendido por alguns acontecimentos. Poderia explicar um pouco melhor? Indagou ele, a voz aveludada. Ela inspirou, odiando-se obrigada a confessar o fato. Houve uma crise das corretoras de seguro. Meu avô tinha ações do Lloyds Bank e perdeu muito dinheiro, deixando-nos à beira da falência. Ele cogitou, inclusive, vender a casa Montiagle. Isso, obviamente, ainda é uma possibilidade, disse o adversário com delicadeza. Não é verdade que a senhorita recebeu do Monsieur Trevor Nilsson uma generosa oferta pela propriedade? Considero o projeto do Sr. Nilsson totalmente inaceitável, disse Ellen, sem formalidade. Sou uma Frame e não vou permitir que o lugar que foi o lar de nossa família por séculos seja descaracterizado conforme ele propõe. Recuso-me a desistir. Ellen se inclinou para a frente e a voz começou a tremer de repente. Darei um jeito de conseguir o dinheiro e farei o que for preciso. O que for preciso? As sobrancelhas escuras se ergueram de um jeito zombeteiro. Está realmente muito determinada a defender sua causa. Tenho de estar. Ela ergueu a cabeça. E se for preciso implorar, eu farei. Montiagle vale o sacrifício. Então, como se tivesse soando um alarme que só os homens à mesa pudessem ouvir, a reunião chegou ao fim. O francês voltou a se recostar na cadeira, e o presidente do comitê se levantou. Foi um prazer conhecê-la, senhorita Frame. Prometo que vamos considerar seu pedido com todo carinho. Ele sorriu. Esperamos chegar a uma decisão até o final do mês. Fico grata por terem me recebido, disse Ellen, formal. E saiu da sala sem voltar a olhar o homem que a interrogará de maneira tão dura. Já no corredor, ela parou e pousou a mão no peito a fim de acalmar o coração. Mas o que fora aquilo tudo? Se perguntou, perplexa. Tudo começará bem, mas certamente a maioria dos membros do comitê não gostará de saber que aquela era uma das últimas instituições de uma longa lista, conforme sugerirá o brutamontes francês. Deus, ele fora repulsivo. Ellen observou ressentida enquanto caminhava de volta à recepção, para o inferno com todo aquele charme e sensualidade. Agora, ela conhecia exatamente a sensação de ser despida por olhares, e não gostará nada do jeito como aquele homem fizerá. Na verdade, pensou furiosa, considerou até uma variação de assédio sexual. Mas Ellen não pôde evitar especular sobre quem afinal ele seria e quanta influência teria na instituição. Bem, havia um jeito bem rápido de descobrir. A loura que a guiará até a sala de reunião estava conversando com a recepcionista. Ambas olharam quando Ellen se aproximou, exibindo sorrisos breves e formais. Por favor, você poderia me conseguir uma cópia do documento de apresentação da Research International? As mulheres trocaram um olhar e ergueram as sobrancelhas. Nós lhe enviamos esse documento ao retornarmos seu primeiro contato, senhorita Frame. É verdade, concordou Ellen. Mas infelizmente o deixei em casa, e há alguns detalhes que eu gostaria de conferir agora. Ela fez uma pausa. Então, se não for nenhum problema? Nova troca de olhares. Então a recepcionista abriu uma gaveta com visível má vontade. Pegou uma pasta reluzente e entregou a Ellen. A norma é enviarmos apenas um para cada solicitação, senhorita Frame, disse ela. Por favor, cuide bem desse. Vou tratá-lo como se fosse um tesouro, assegurou. Antes que conseguisse guardar o material na pasta de couro, ouviu passos atrás de si. Sentiu um arrepio na espinha, como se adivinhasse quem se aproximava. Ela se virou devagar para encará-lo, se forçando a demonstrar indiferença. Certificando-se de que estou realmente deixando o prédio, Morcia? Não, apenas saindo para outro compromisso, mademoiselle. Ele olhou de relance para o material que ela segurava. Meu nome é Delaroche, acrescentou com suavidade. Mac Delaroche. Eu poderia ter dito antes, caso tivesse perguntado. A bientôt, até logo, disse ele e saiu, acenando para as outras mulheres que sorriram como tontas. Nos vemos em breve. Monsieur Delaroche, repetiu ela em silêncio depois que ele se foi. E o que quiserá dizer com se verem em breve? Ela controlou outro arrepio. Era como se, de alguma forma estranha, ele estivesse lhe dando um aviso.